ele escreve assim: mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer Cristo do alto, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Aí Paulo dá uma coisa assim, uma explicação maravilhosa. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Amém? Amém. Então Paulo simplifica muito a salvação. Ele fala que é baseada em duas coisas, né? É você ter ouvido a pregação da palavra de Deus, e se você ouviu, e com a boca então você confessar, e no seu coração você crer que Cristo ressuscitou dentre os mortos como seu Salvador, você vai ser salvo. Que a nossa fé seja sincera, amém? Amém. Que a nossa crença e a nossa esperança no Senhor não desanime por nada. Eu não sei como está a sua vida espiritual, o seu relacionamento com Deus, mas eu sei que Deus hoje deseja te perdoar, limpar, salvar, amém? Queria convidar você para a gente ficar de pé, então fazer uma breve oração, pedindo a companhia dele no nosso meio. Oremos. Nosso Pai maravilhoso, a gente está hoje aqui reunido, a gente está junto aqui, porque foi o Teu Espírito Santo quem nos trouxe. De uma forma ou de outra, o nosso desejo é de ter sempre essa confiança do Senhor estar conduzindo e guiando a nossa vida, Pai. Nós queremos pedir o Teu perdão pelas coisas da semana que passou, em que a gente se afastou de Ti, magoamos o Teu coração. Mas a gente queria pedir que hoje à noite o Senhor operasse mudanças na nossa mente, no nosso coração, nos conduzisse à contrição e um arrependimento bem sincero, e que essa Tua graça maravilhosa se manifeste hoje à noite, purificando a nossa consciência, o nosso coração, que enquanto a gente louva, o Teu Espírito põe a nossa mente toda em adoração para o Senhor, e o Senhor opere e vá trabalhando no nosso coração desde agora, para que quando o Senhor trouxer a Tua palavra, ela seja poderosa e eficaz ao nosso coração para nos salvar, para que com o nosso coração a gente creia e com a boca a gente confesse que Cristo é o nosso Senhor, e sejamos todos salvos pela Tua graça. Nós fazemos essa humilde oração, apesar de a gente não merecer, mas nós oramos com todo carinho, em nome de Jesus, Pai, amém. Amém? Pode sentar-se. Eu já queria convidar você para a gente começar louvando, preparando o nosso coração. Hino de número 14. E cante com alegria: jubilosos te adoramos. Amém? Vamos lá. Jubilosos te adoramos, Deus da glória, Deus do amor. Nosso coração transporta em louvor a Ti, Senhor. Rompe as nuvens da tristeza, do pecado e do temor. Doador da eterna graça, enche-nos do Teu amor. Tuas obras anunciam Teu poder e resplendor. Céus e terra cantam hinos em louvor a Ti, Senhor. Vales, montes e campinas, lindos prados, verde mar. Aves, fontes cristalinas, todos querem Te adorar. Aleluia.
pois conforto e vida traz. Aleluia, ao Pai eterno, Deus da graça, Deus da paz. Amém? Teve um tempo aí que andei pensando assim, que tem duas maneiras de a gente ser rico, né? Uma delas é você tendo posses mesmo. E essa é a mais trabalhosa, a mais difícil, né? E tem outra que é bem mais fácil, bem mais simples e que dá menos dor de cabeça, que é ser grato, né? Quando a gente é grato, a gente já reconhece muito daquilo que nós temos. E acho que esse hino, por exemplo, que a gente acabou de cantar, ele fala disso, né? Nós devemos cantar ao Senhor porque de tudo Ele tem feito nas nossas vidas. Se recebemos a salvação por meio de Cristo, é motivo para toda a glória, amém? Eu queria convidar você para ficarmos de pé agora e cantarmos esse hino com bastante fervor. É um hino forte, uma letra bem poderosa, chama-se Castelo Forte, o hino de número 33. Cante com vontade. Castelo forte é o nosso Deus. Declare. Refúgio e fortaleza. Com seu poder defende os seus e os livra com presteza. Com fúria pertinaz, nos segue Satanás, com artimanhas traz, e as astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. Nada faz, estamos sim perdidos, Mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Sabeis quem é Jesus, o que venceu. O que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, vai na batalha. Nos quisessem devorar, demônios não contados, Não nos iriam assustar. nos iriam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor já condenado está, vencido cairá por uma só palavra. Sim, que a palavra vencerá. Sabemos com certeza. Sabemos com certeza, e nada
dava, por nós Jesus está, e dar-nos a seu reino. Amém? Não sente ainda que a gente vai cantar mais um. Agora é o hino de número 570. Além do rio. E eu não sei como está assim a sua fé, o seu ânimo. Às vezes tem umas fases da vida que a gente fica meio para baixo, né? Às vezes os problemas dão uma sacudida assim na nossa fé. Mas esse é um hino que alimenta em nós a esperança, que é a esperança da vida de todo cristão, que é ver Jesus voltando. Amém? E seja aqueles que já se foram, ou nós que estamos vivos, todos os salvos do Senhor verão o seu Senhor nas nuvens dos céus. Então não desanime, né? Por mais difícil que esteja a situação em sua vida, o problema que você está enfrentando, volte os seus olhos para o Mestre, que a sua salvação vem dele. Amém? 570. Ungidos de uma terra linda, encantada, de um lugar onde a felicidade é total. Os meus olhos já divisam não tão distante, meus ouvidos já escutam sons de mas tão cansado estou da vida aqui deste lado, que meus braços quase já não podem remar, calejados e feridos por tantos dias, querem bálsamo daquele porto encontrar. Além do rio. Além do rio existe um lugar pra mim. Além do rio existe paz. Além do rio a vida não terá mais fim, e com Jesus irei morar. Tenho já sonhado com aquelas moradas que olho alguém não viu e nunca verá. Tem beleza incapaz de ser comparada, pois a glória do Senhor presente está. Muito mais bonito que o sol no poente, ou a gota d'água em prisma como cristal. É o encontro de irmãos
Jesus irei orar. Amém? Pode sentar-se agora. Muito bem, meu irmão, não desanime não, porque dentro em breve esse sonho maravilhoso há de se cumprir, amém? Deus até agora cumpriu todas as suas promessas e a gente está no aguardo daquela que é a nossa última e mais especial, amém? E Ele vai voltar, mantenha a sua fé nisso. Enquanto a gente mantém a nossa fé nisso, eu sempre relembro quando tenho aqui a oportunidade, do que a gente até vivenciou alguns dias. Tivemos alguns missionários, né, que vieram aqui na igreja nesse tempo recente. Nós tivemos um rapaz de Angola e tivemos outros que estavam no Quirguistão, né? O rapaz vinha de um lugar também bem distante. E a gente que está aqui em Maceió, temos a nossa missão ao redor, né? Lá no seu trabalho, na faculdade, tem a sua missão ali, as pessoas à sua volta com as quais você pode compartilhar o evangelho. Mas tem alguns países, como por exemplo o Quirguistão, que o rapaz compartilhou com a gente, que é de maioria muçulmana e é proibido, né? Ele pregar o evangelho lá, ele está infiltrado, inclusive. Foi o testemunho que ele havia nos dado. Então, assim, essas pessoas que estão lá fora, muitos deixam a família, né? O conforto do lar. Quando terminar o culto agora, você vai voltar para sua casa e aí vai começar a sua semana. E muitos deles, talvez não tenham nem a certeza se durante essa semana continuam tendo lugar para dormir, ou se vão ter todos os dias o que comer, né? Essa luta que eles têm pelo evangelho, nós também podemos ajudar. Além das nossas orações, nós também podemos ajudar com os nossos dízimos e as ofertas. Então, eu queria desde já convidar os diáconos e as diaconisas e deixar você assim bem à vontade, conforme Deus tocar no seu coração, para que você possa também contribuir com essa obra. E nós estaremos cantando o hino de número 589, A Melhor Dádiva. E você, é claro, convidado para cantar conosco. Senhor nosso Deus e nosso Criador e nosso Pai maravilhoso, a gente quer pedir que por meio dos dízimos, das ofertas, que o Senhor continue, Pai, abençoando a vida dos teus servos que aceitaram o teu chamado, ouviram a tua voz e que estão assim com afinco, dedicando a vida pela pregação do Evangelho. Ao mesmo tempo, a gente pede que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque há muitas coisas pequenas que têm nos atrapalhado em fazer a nossa parte. Às vezes
é até a preguiça, a falta de relacionamento contigo, que o nosso coração se apaga e a chama do Evangelho em nós já não é mais compartilhada. Tenha compaixão de nós, da nossa falta de dedicação, e nos ajuda, nos transforma para que o nosso fervor esteja todo dedicado em ver o teu sonho se realizar na nossa vida, que é de vermos logo, logo em breve o nosso amado Salvador. Essa oração humilde que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém? Muito bem, um momento bem especial do culto é quando a gente pode dar um aperto de mão, um abraço no nosso irmão, desejar para ele aí uma feliz semana. Eu queria convidar você para ficar de pé, para a gente louvar um hino de confraternização. E enquanto louvamos, aí eu peço que você, muito carinhosamente, saia de onde está e dê um passeio pela igreja, cumprimentando seus irmãos e desejando para ele uma semana abençoada na presença de Deus. Amém? Não economize abraço no agora. E quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso pra ele. Aperte a mão do seu irmão e cante esta canção. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor. Prazer já visto, sou de Jesus, e agora eu sinto satisfação sem fim. Sim, paz real, se gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. O amor sem Deus tão passageiro é, mas o doce amor de meu mestre é algo que jamais morrerá. Não morrerá, não morrerá, é algo que jamais morrerá. Sim, o doce amor de meu mestre é algo que jamais morrerá. Aperte a mão do seu irmão e dê um sorriso pra ele. Aperte a mão do seu irmão e cante esta canção. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá bem cedo, logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim. Se o doce amor de meu mestre é algo que jamais morrerá. Bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Amém? Então, o cristão carrancudo não tem vez. No céu, todo mundo vai ficar sorrindo, amém? Então, vá treinando desde já. Nós vamos ter um momento muito especial também. Daqui a pouco a tia Débora vem aqui para orar conosco. A gente só vai preparar o nosso coração para esse momento de oração intercessória. E eu queria que você não pensasse, quando ela for orar, em você mesmo. Pense na igreja, nos seus irmãos, nos seus parentes, né? Tomar esse momento de oração para você pensar especialmente nas outras pessoas, amém? Que Deus possa tirar de nós, assim, esse egoísmo, que a gente se preocupa tanto conosco mesmo. Vamos cantar o hino 247, graças.
sim pela vida que o bom Deus a me legou. Graças dou por meu futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor e aflição, pelo seu cuidado infinito, pela graça do perdão. Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pela aurora, pela noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida, e a esperança que raiou, pela cruz e o sofrimento, eternal ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre a Deus irei louvar. Boa noite. Eu convido os irmãos para ajoelhar e falar com o nosso Deus. Senhor Deus, obrigada, Jesus, por ter deixado o Espírito Santo aqui no teu lugar, para nos convencer e nos trazer à tua casa de oração. Essa casa que o Senhor escolheu para estarmos juntos orando. Muito obrigada, Espírito Santo, por ter nos trazido até aqui. Senhor Deus, em primeiro lugar, gostaríamos de te pedir perdão pelos nossos pecados. O Senhor conhece nossas falhas, as nossas faltas, a nossa teimosia, a nossa negligência com a tua obra, com o estudo da tua palavra. E nós queremos te pedir perdão, pedir ajuda, que o Senhor nos capacite, meu Deus, para estarmos mais tempo contigo, para estarmos mais tempo com a tua palavra. Meu Pai querido, aqui tem pessoas que eu não conheço, mas o Senhor sabe quem são elas. O Senhor sabe as lutas que vem enfrentando, que vem passando. E eu gostaria de te pedir, Senhor, que a porção dobrada do teu Espírito recaia sobre essas vidas. Porque o Senhor sabe que só assim nós seremos mais do que vencedores. Aumenta a nossa fé, Senhor. Ajuda-nos na nossa pequenez. Nos prepara, Jesus, para a tua volta. Alcança, meu Deus, a nossa família que está longe de ti. Alcança os estudantes da Bíblia que estão, às vezes, presos pelas artimanhas do diabo, Senhor. Só o Senhor que tem poder para isso. Porque de nós nada conseguiremos fazer, meu Pai. Ajuda-nos, fortalece-nos. Que nós possamos brilhar realmente por ti. Que nós possamos fazer a diferença na vida das pessoas. Que só a gente em falar nós possamos conseguir levar almas ao teu reino, Senhor. O Senhor está perto de voltar. E às vezes nós estamos brincando com isso. Nos ajuda, Jesus. Esse é o nosso clamor essa noite. Nos ajuda a ser luz para este mundo. Nos ajuda a brilhar por ti, Jesus. E alcança pela tua misericórdia aqueles que viraram as costas para o Senhor. Alcança, Senhor Jesus, pela tua misericórdia essas vidas.
e que elas possam testemunhar um dia, assim como nós estamos aqui, de joelhos, testemunhando que nossa vida é tua, que um dia eles possam também estar conosco aqui. Te rogamos essas bênçãos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pouco antes de a gente começar o culto, eu perguntei ao Gustavo, né, que é aquele jovem ali, esposo da Débora, que esteve conosco orando, um louvor, né, que seria compatível com a mensagem. E para preparar o nosso coração, para que a gente esteja com o coração bem sensível para ouvir a voz do Senhor agora, eu queria convidar toda a igreja mais uma vez a pôr-se de pé e cantarmos o hino 340, Saudade. Medite na letra, entregue o coração e que o Espírito Santo fale com você. Da pátria estou muito longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudade, quando será que vou? Passarinhos, belas flores, fazem-me almejar as maravilhas e esplendores do meu celeste lar. Cristo me deu fiel promessa, vem me buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados eram muitos e culpado sou, mas o seu sangue põe-me limpo e para a pátria vou. Qual filho do seu lar saudoso eu quero ir, qual passarinho para o ninho eu quero ao céu subir. É fiel a vida é certa quando não o sei, mas ele me achará alerta, com ele ao céu irei. Amém? Queria convidar o Gustavo, que Deus lhe use maravilhosamente. Gustavo é irmão nosso, ancião ainda? Ancião na Igreja do Farol, não é? Que Deus lhe use, meu irmão. Boa noite. Certamente você tem alguém muito querido, que você diz assim, essa pessoa é a pessoa que eu não posso dizer um não. E eu tenho um carinho muito grande pelo Oswaldo e sempre que ele me convida, é muito bom poder dizer um sim, porque é uma pessoa que eu não gosto de dizer um não. E como é bom estar aqui nessa igreja que por muito pouco eu não comecei a frequentar. É muito bom estar aqui para partilhar a palavra de Deus. Quando o pequeno grupo Por Amor veio para aqui,
Eu acho que só não viemos a Lili, eu, lá do pequeno grupo, porque a Lili na época era diretora de escola sabatina, na Jatiuca, e eu estava como ancião na Jatiuca. Mas senão, todos nós estaríamos congregando aqui. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 14. Evangelho de Lucas, no capítulo 14. Alguém que não tenha encontrado? Oremos. Santo Deus, obrigado pela oportunidade de meditar na Tua palavra. Que ela venha, Senhor, como um bisturi afiado nas mãos do grande médico para operar em cada um de nós, Senhor. Afasta-nos do nosso eu. Afasta, Senhor, de qualquer coisa que tente nos impedir de receber a Ti na Tua plenitude, Senhor. É o que eu te peço por Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, a partir do versículo 28 até o 32, nos diz assim: Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado o alicerce e não podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar os que vêm contra ele com 20.000 homens? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Irmãos, duas lições que nós precisamos aprender aqui. A primeira: Jesus não está nos ensinando técnicas de edificação ou de administração de edificações. E a segunda: Cristo não está tentando nos ensinar estratégias de guerra. Porque aqui ele já diz: pois qual de vós, né, como já entende que uma pessoa sabe que se vai construir alguma coisa tem que calcular tudo. E ainda bote 2 palmos passando, porque quem já fez reforma sabe, você calcula um valor, e quando você vai chegar ali, o que seria o 100%, você vê que ainda faltam uns 10, 15, às vezes 20%. Jesus não estava preocupado aqui em nos ensinar sobre edificação ou sobre guerra. Mas então, por que ele falou sobre a edificação e sobre guerra? Se nós voltarmos um pouco e lermos o versículo 25, nos diz assim. Vamos ler agora o texto todo no contexto, que diz: Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. E aí ele nos dá a lição: pois é aquele que, qual de vós que pretendendo construir, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos virem
todos os que virem, zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. O qual de vós é o rei? Ou qual é o rei que, indo combater outro rei, se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, esse verso nós não lemos, pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lançando fora, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Irmãos, é interessante que Cristo use esses exemplos para nos falar que, como diz o título, o serviço de Cristo exige abnegação. Eu não posso aceitar a Cristo e achar que eu vou ter que dizer sim para tudo que as pessoas me dizem e sim para Deus. Porque uma hora o sim para o que as pessoas querem vai ser um não para Deus. E eu tenho que saber o seguinte: se eu chegar numa situação como essa, eu vou ter que aborrecer o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, a minha irmã, o meu vizinho, o meu colega de trabalho, e nós temos um grande problema com isso, que nós não queremos machucar as pessoas que estão ao nosso lado. E às vezes um não pode ser encarado como um radicalismo e dali surgir alguma contenda. Então, eu vou dizer esse sim aqui porque Cristo entende. Prestem atenção que o que Jesus está falando aqui é sobre aceitar. Os discípulos que estavam ali para aceitar a Cristo tinham que saber de uma coisa: a partir do momento que aceita Ele, tem que estar pronto para dizer os nãos que o mundo exige. Sabe por quê? Porque se eu iniciar uma caminhada, se você iniciar sua caminhada cristã, e no meio do caminho você parar, vai acontecer o que Jesus falou. Os outros vão olhar e vão zombar. Aprontou. Virou crente. Não aguentou, saiu. As pessoas vão vibrar com a derrota. Mas por que as pessoas vibram com a derrota? Não são todos. Porque ninguém quer estar ruim sozinho. E é interessante que após falar em aceitar, e eu ressalto aqui o verso 26, que ele diz: não aborrece seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda o quê? A sua própria. Quem está disposto a dizer o não para suas vontades e para os seus desejos, por amor de Cristo? Quem está disposto a permanecer, anulando o eu, para fazer a vontade de Cristo? Porque aceitar é uma coisa. As pessoas falam muito no casamento. Casar é muito bom. Agora, permanecer casado não é fácil. Por quê? Porque vem as dificuldades do dia a dia, em que os dois lados têm que ceder.
E quando nós assumimos um relacionamento com Cristo, chegou a hora de nós cedermos, porque Ele já cedeu demais. Ele já se deu de uma maneira tamanha, como eu e você jamais conseguiremos retribuir. É a hora de nós cedermos, sem achar que está fazendo demais. Mas apesar de nós darmos um sim, nós corremos o risco de, durante a caminhada, sermos o sal que perde o sabor. Por isso que logo após ele diz, o sal certamente é bom. Mas se ele se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? E vai servir para quê? Para nada. Logo, se nós não permanecermos em Cristo, para nada serviremos. E ele, sabendo disso, até comparou a uma videira e os ramos. Para que serve um ramo que é cortado fora da videira? Logo, logo vai morrer, vai secar, apesar da aparência. Às vezes se corta um ramo e ele, assim que ele é cortado, ele está bem verdinho, mas já está morto. Ele só tem a aparência que está vivo, mas ele está morto, porque foi cortado da sua fonte de vida, sua fonte de energia. E nós não podemos nos permitir que sejamos cortados. Nós precisamos anular o nosso eu. Voltando um capítulo aí, Lucas capítulo 13. A partir do primeiro verso diz assim: naquela mesma ocasião, nós estamos voltando, né? Nós estamos na mesma ocasião que nós lemos. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Não eram, eu afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo. Mas, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Os galileus estavam fazendo o que, irmãos? Estavam oferecendo sacrifício. E Pilatos vai e bota ali para matá-los. E o sangue deles foi misturado com o sangue que eles estavam sacrificando, que eles estavam ofertando. Só que aqui nos diz que se nós não nos arrependermos, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos perecer igualmente. Como? Igualmente. Virá juízo, e se nós não estivermos firmes, se nós não estivermos permanecendo, nós seremos, infelizmente, destruídos. Juízo. Mas Jesus, ele segue e diz assim, versículo 6: então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha,
e vindo procurar fruto nela, não achou. E disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Irmãos, dentro desse contexto, Jesus nos apresenta essa parábola. Uma parábola que diz assim: olha, tinha uma figueira no meio de quê? Da vinha. E como todos nós sabemos, lugar de figueira não é na vinha. Mas ela estava. E ela estava ali e poderia dar fruto. Ela deveria ter a aparência de que dava fruto. E ele foi buscar. E não achou. Mas depois, o outro ano, bateu a época. Hoje eu almocei jambo. Eita, como é bom. E eu estava até conversando com um rapaz que estava pegando. Por que a época de jambo passa tão rápido, né? Boa, a fruta, docinha, gostosa, aquele algodãozinho. Eu não sei, deve existir, mas eu não conheço uma pessoa que não goste de jambo. Deve existir, né? E hoje eu almocei, tinha um pé carregado de jambo, a gente falou, tirando e comendo, e quando chegou a hora do almoço, eu não aguento nem almoçar, porque eu comi tanto jambo. E como é bom você ter a vontade, Tem 2 frutas, né? O jambo e o brinco de viúva, que eu gosto muito. Algumas pessoas chamam de azeitona preta, né? Você chegar ali, você pegar e comer. Uma vez eu estava voltando de Arapiraca e tinha um monte de menino que tem no caminho para Arapiraca, tem um monte de brinco de viúva, né? E eu parei o carro e falei para o menino: ó, vocês têm quanto de brinco de viúva? Eles, cada um com um sacão. Eu disse: vocês querem me vender por quanto? E a gente fechou o negócio e eu fui para casa com um monte de brinco de viúva. Jamelão, né, para quem é do Rio de Janeiro. E eu todo feliz, porque foi cheio de jamelão, brinco de viúva, azeitona preta. Vou comer, vou me infartar. E passei, deixei no restaurante lá, que é do pai da Débora. Deixei, ó, minha sogra, guarda aqui, ó, mas pode comer, porque já já eu chego. E fui, ó. Quando eu chegar, você sai pensando naquilo, né? O brinco de viúva, tá na época, eu estou com um monte e vou comer. E quando eu chego do trabalho, cadê o brinco de viúva? Minha sogra olhou com aqueles olhos assim: você disse que eu podia comer. Mas era muito. Mas estava tão bonzinho, né? Que a pessoa vai ali comendo. Irmãos, eu não comi aqueles brincos de viúva, porque a minha sogra, que não está aqui, comeu foi tudo. Mas por quê? Porque são frutas que demoram a chegar na época, e quando chega e a gente gosta, a gente só fica imaginando comer aquela fruta. E aconteceu aqui, aí já é o contrário. Existem os figos, que a minha esposa gosta, e é a única pessoa que eu conheço que gosta de figo. Pode ter mais alguém que goste. E a figueira não estava dando figo. E ele queria, mas a figueira não estava dando. E ele foi, deu aquela expectativa e foi frustrado. Até que, corta. E há uma intercessão, há um trabalho de fertilização do terreno, para que haja esperança de frutos naquela planta.
E, irmãos, nós fomos convidados a fazer parte dessa vinha. Nós somos convidados a dar fruto para o Senhor. Nós somos convidados a permanecer em Cristo. Mas apesar de ser tão simples permanecer em Cristo, são muitos os caminhos que podem me afastar dele, que podem atrapalhar nessa permanência, nessa comunhão. E o maior culpado, o caminho mais forte para me tirar da presença de Cristo, chama-se o meu eu. E foi justamente por isso que Jesus, ele quando concluiu ali, no versículo 14, no capítulo 14, Lucas capítulo 14, no versículo 26, quando ele diz: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, sua mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ele deixou por último e ainda a sua própria vida. Porque é muito fácil a gente jogar a culpa para o outro. Tu fala isso porque tu não conhece minha mulher. Tu fala isso porque tu não conhece meu marido. Tu fala isso porque os meus filhos, você não sabe quanto os meus filhos tiram minha paciência. E sai o dedinho apontando para tudo quanto é lado. Mas ele diz, ó, aborrece a tua própria vida. Tu tem vontade de chutar o balde, não faça. Ama ao teu próximo como a ti mesmo. Ama a ele, ainda que você não queira, ame a ele, por amor a mim. Irmãos, e a gente não quer. Existem umas borboletas, os meus filhos que gostam desses desenhos falam, existem umas borboletas que elas viajam mais de 4.800 quilômetros e vão para um lugar que elas não sabiam, elas nunca tinham ido antes. As mães delas vão, fazem essa viagem e lá colocam os ovos numa vegetação específica, e quando nasce a mãe já morre, e as borboletinhas filhotas, elas fazem toda essa viagem para um lugar que elas nunca haviam estado presentes antes. Mas elas vão com foco. Elas vão como quem tem saudade de um lugar que nunca estiveram antes. E você pode se perguntar, como nós louvamos, como eu vou ter saudade de um lugar que eu nunca estive presente antes? Como vou ter saudade do céu se eu nasci nessa terra? Algumas borboletas não vão. São as que estão doentes. Porque, obviamente, não terão condições de fazer toda a viagem. E Cristo nos convida a voltar para o nosso lar. Mas alguns de nós podem não ir. Porque existe uma doença chamada pecado.
E essa doença tem remédio. Jesus Cristo. E esse remédio está disponível para mim e para você. Mas nós muitas vezes não queremos tomar. Que nós tenhamos saudade desse lar. Que nós tenhamos desejo, que nós tenhamos a vontade de viver em comunhão com Cristo, de permanecer em sua presença. Que durante toda essa semana estejamos voltados para Cristo, como o girassol faz com o sol, como a bússola para o norte. Que estejamos desejosos de ficar abraçados, bem junto a Cristo. Que Ele nos perdoe. E a Bíblia nos diz que Ele é rico em perdoar. Então que Cristo nos perdoe e que o Espírito Santo nos transforme, fazendo de nós verdadeiros adoradores. É o meu desejo para essa igreja essa noite, em nome de Jesus. Eu convido os irmãos a em pé, convido a equipe de louvor também, juntos louvarmos o hino de número 392, bem junto a Cristo, fazendo desse hino uma oração, pedindo a paz, e não somente a paz e o perdão de Cristo. Se você quiser.
Amado Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque mesmo sendo nós impuros, o Senhor nos convida a fazer parte do teu reino. Obrigado, Senhor, porque para não nos constranger, o Senhor nos purifica. E nós sabemos que o sangue de Jesus, ele é eficaz. Ele é suficiente para nos perdoar dos nossos pecados. Mas, Senhor, nós te pedimos que nos ajude, que nos fortaleça para não cedermos ao nosso eu, às nossas vontades, mas que permaneçamos bem junto a Ti, Senhor. Nos ajuda, Pai, por favor, porque assim como já foi orado essa noite, nós não conseguimos com a nossa própria força. Mas fortalecidos em Ti, Senhor, não há possibilidade de nós perdermos. Por favor, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos conceda a bênção de frutificarmos para o Teu reino. Que buscando o Senhor em nós, frutos, o Senhor encontre, Pai. Que venhamos a dar resposta positiva ao Teu trabalho de intercessão e de preparação do terreno ao nosso redor. Nos ajuda a dizer sim, Senhor, em todos os momentos de nossa vida. Nos ajuda a dizer sim para o Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor pela mensagem, pelos hinos também. O Gustavo, ele vai se dirigir à porta para cumprimentar cada um dos irmãos. E nós vamos sair louvando nos braços de Jesus. Que todos tenhamos uma semana muito abençoada na presença dEle. Amém? Hoje aqui, meu Jesus, me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar. E em breve sua face eu verei lá no céu. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar. E em breve sua face eu verei lá no céu. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar. E em breve sua face eu verei
céu.